Jordan Belfort é extremo, teatral e eficaz. Cialdini é clínico, científico e sutil. Juntos formam um manual prático. Como mover pessoas sem recorrer à força, usando gatilhos psicológicos, ritmo, narrativa e autoridade. Neste roteiro você terá 11 técnicas acionáveis para persuadir, vender e influenciar, com exemplos práticos e limites éticos para não perder reputação nem integridade. Técnica 1. O script milimetrado. A arma invisível do lobo. Jordan Belfort dizia: o som da voz pode vender até o impossível. Mas o que poucos entenderam é que essa voz, antes de ser persuasiva, era preparada. O lobo de Wall Street não improvisava. Ele roteirizava cada sílaba, cada pausa, cada respiração. Essa é a base da primeira técnica. O script milimetrado, a fusão entre controle emocional e previsibilidade estratégica. E, quando combinada com os princípios de As Armas da Persuasão, essa técnica se transforma em um mapa mental que guia qualquer conversa até o resultado desejado, sem que o outro perceba que foi conduzido. Imagine um campo de batalha psicológico. De um lado, o cliente com objeções, medos e dúvidas. Do outro, você, tentando convencê-lo a agir. Sem um roteiro, cada frase que você diz é uma bala disparada no escuro. Com um roteiro, cada palavra é um movimento calculado, pensado para quebrar resistências, gerar confiança e conduzir ao sim. O FBI e os maiores vendedores do mundo têm algo em comum. Nunca entram em uma conversa sem saber como ela deve terminar. O script milimetrado começa com o domínio do que Cialdini chamaria de princípio da consistência. As pessoas têm um desejo profundo de agir de acordo com o que já afirmaram antes. Quando você guia a conversa por uma sequência lógica e emocionalmente coesa, o interlocutor se sente compelido a continuar dizendo sim, mesmo que isso o leve a tomar decisões que não teria tomado de forma racional. Jordan fazia isso com maestria. Ele sabia que não bastava convencer. Era preciso programar o outro. Mas script não é um texto decorado. É um roteiro emocional. Ele deve refletir 3 níveis de comunicação: a lógica, a emoção e o ritmo. A lógica cria sentido, a emoção cria conexão e o ritmo cria hipnose. Essa tríade é o que transforma uma simples conversa em uma performance irresistível. Cada palavra, cada pausa, cada entonação serve a um propósito: conduzir o outro de um estado emocional de dúvida para um estado de confiança e ação. O erro de muitos é acreditar que o script tira a naturalidade, mas a verdade é o contrário. O script liberta. Ele elimina o medo, o improviso e o desespero. Quando você domina o caminho, pode se concentrar na entrega, na emoção, no olhar, na energia. É por isso que atores ensaiam falas dezenas de vezes, não para parecerem mecânicos, mas para poderem viver o papel com autenticidade. O mesmo acontece com o persuasor. O roteiro é o esqueleto. A emoção é o sangue que o anima. No sistema de Belfort, cada frase tinha uma função tática: quebrar resistência, gerar curiosidade, criar autoridade, construir reciprocidade e fechar o ciclo de decisão. Por trás disso estava uma engenharia mental baseada nos gatilhos de Cialdini. O script era desenhado para acionar automaticamente os 6 gatilhos da persuasão: reciprocidade, comprometimento, prova social, autoridade, escassez e simpatia. Vamos destrinchar como cada um se encaixa. Primeiro, o gancho emocional inicial. Ele não vendia um produto, ele vendia um estado mental. O início do script sempre buscava conectar o ouvinte a uma dor ou desejo latente. Você já se sentiu cansado de trabalhar duro e ver outros ficando ricos? Essa frase ativa a reciprocidade emocional. O ouvinte sente que está sendo compreendido, não vendido. O cérebro, ao sentir empatia, baixa as defesas. Em seguida, o bloqueio de objeções antecipadas. O script ideal antecipa o que o outro vai pensar antes que ele diga.
E antes que você pense que isso é arriscado demais, deixa eu te mostrar algo. Essa frase desarma o inconsciente que já estava se preparando para resistir. Essa antecipação é uma forma prática do princípio da autoridade. Quem prevê a dúvida do outro parece especialista. Depois vem a fase de credibilidade. Aqui, o vendedor não fala de si, mas de quem confia nele. Empresas como X e Gizmo já estão aplicando isso. Essa é a prova social em ação. O cérebro entende que, se muitos já disseram sim, deve haver algo legítimo ali. Logo após, o script conduz ao comprometimento parcial. Se eu te mostrasse uma maneira de dobrar seus resultados nos próximos 30 dias, faria sentido você ouvir até o fim? Essa pergunta é o gatilho da consistência. Ao dizer sim, o interlocutor cria um laço interno com a promessa de continuar aberto. Cada sim é uma microdecisão que fortalece o vínculo psicológico. Mas o verdadeiro poder do script está na entonação e na pausa. Jordan dizia que 90% da venda está no tom. Um tom ascendente comunica empolgação. Um descendente, autoridade. As pausas, por sua vez, são as lâminas invisíveis da persuasão. Quando você faz uma pausa depois de uma frase poderosa, o silêncio cria expectativa. O cérebro do outro preenche o vazio com significado. E quanto mais ele completa, mais se envolve. O script milimetrado também utiliza o que o FBI chama de loop de controle. É a técnica de repetir de forma sutil as palavras do outro, criando a sensação de espelhamento. Isso gera confiança instantânea. Por exemplo, cliente, estou preocupado com o investimento inicial. Você, claro, o investimento inicial é o que mais preocupa a maioria das pessoas no começo. Essa resposta reflete, valida e redireciona. Tudo ao mesmo tempo. Cialdini reforça que a persuasão eficaz depende de contexto moral. O script só é legítimo quando o valor entregue é real. Se o conteúdo for vazio, o efeito é temporário e destrutivo. Jordan Belfort pagou caro para aprender isso. Ele dominou a técnica, mas perdeu o controle da ética. O poder sem propósito vira destruição. Em contextos modernos, negócios, relacionamentos, liderança. O script milimetrado é a ferramenta definitiva de posicionamento. Ele define quem conduz e quem é conduzido. Em uma reunião, quem tem o roteiro mental da conversa está em vantagem. Ele sabe o que dizer, quando dizer e o que não dizer. Ele dita o ritmo emocional do ambiente. Veja como essa técnica se manifesta em grandes comunicadores. Steve Jobs apresentava produtos com um roteiro quase teatral. Dor, revelação, promessa, demonstração, catarse. Tony Robbins estrutura seus discursos com loops emocionais, alternando tensão e alívio. Chris Voss, ex-negociador do FBI, conduz conversas inteiras sem impor nada, apenas com perguntas calibradas e pausas cirúrgicas. Todos seguem o mesmo princípio. Nada é dito por acaso. Mas o script não é fixo. Ele é vivo. Ele evolui conforme a reação do interlocutor. Isso é o que separa o vendedor robótico do persuasor genial. O robô recita. O mestre adapta. O segredo é dominar o conteúdo o suficiente para poder rompê-lo, com propósito. O improviso eficaz nasce do domínio prévio. Para aplicar essa técnica no dia a dia, siga o método de 3 camadas. Estrutura. Defina início, meio e fim da conversa. O que você quer que o outro sinta, entenda e faça. Roteiro emocional. Crie perguntas e frases que guiem emoções, curiosidade, identificação, desejo, decisão. Treino vocal e gestual. Grave sua própria voz. Analise ritmo, entonação e pausas. Cada detalhe comunica. O script milimetrado não é sobre falar mais. É sobre falar o essencial com impacto máximo. É o que diferencia quem tenta convencer de quem naturalmente inspira ação. Jordan Belfort usava o roteiro como arma. Cialdini o usaria como ciência. Você deve usá-lo como estratégia. Uma ponte entre propósito e poder. No final, o segredo é simples. Quem domina o roteiro da conversa, domina o destino da decisão.
A improvisação é um luxo para os amadores. O script é a disciplina dos que querem vencer. E quando você une a emoção de Belfort à estrutura científica de Cialdini, cria a fórmula definitiva. Impacto com controle, influência com consciência, poder com propósito. Máxima. A persuasão não nasce das palavras, mas do roteiro invisível que as organiza. Técnica 2. O loop do sim. A música invisível da concordância. Há um padrão oculto em toda persuasão eficaz. O som da concordância. Jordan Belfort o chamava de ritmo do sim. Cialdini, em As Armas da Persuasão, o descreve como o princípio da consistência, a tendência humana de agir de forma coerente com o que já afirmou. Essa é a base da terceira técnica, o loop do sim, uma ferramenta psicológica que transforma conversas em coreografias previsíveis, conduzindo o interlocutor à aceitação sem perceber que está sendo guiado. Imagine uma sinfonia. Cada sim é uma nota. O segredo está em tocar as notas certas na sequência correta. O cérebro, ao ouvir várias confirmações consecutivas, começa a sentir prazer, segurança e alinhamento. Ele interpreta o ritmo da concordância como verdade emocional. Belfort sabia disso. Antes de pedir algo grande, dinheiro, investimento, decisão, ele primeiro buscava pequenos sims que construíam um caminho mental. Era como se o cliente chegasse ao sim final por conta própria, sem perceber que cada passo havia sido previsto. Mas o poder do loop do sim não está nas perguntas, e sim na arquitetura emocional por trás delas. O que o torna eficaz é a preparação. Você não pergunta aleatoriamente. Você desenha uma trilha lógica, onde cada resposta positiva reforça a narrativa anterior. Por exemplo, você quer ganhar mais tempo? Você acredita que tempo é o recurso mais valioso que existe? Então faz sentido investir em algo que te devolve tempo, certo? 3 sims, e o cérebro já está condicionado. Quando chega a proposta real, a resistência se dissolve. Por que isso acontece? Porque, segundo Cialdini, a mente humana busca coerência. Quando alguém afirma algo publicamente, mesmo que em uma conversa informal, cria um compromisso psicológico com aquela posição. Negar o passo seguinte seria admitir incoerência. E a incoerência gera desconforto interno. O cérebro prefere manter a harmonia da narrativa que ele mesmo começou. No campo das vendas, essa técnica é uma arma invisível. Mas no campo das relações humanas, é um espelho da influência silenciosa. Quando você conduz alguém com perguntas que geram microcompromissos, seja em um relacionamento, em uma entrevista ou numa negociação, você está, na prática, moldando o comportamento do outro sem precisar forçar nada. E quanto mais natural parecer, mais poderosa se torna a técnica. O loop do sim não é sobre manipular. É sobre conduzir por meio da clareza. As melhores perguntas são aquelas que fazem o outro sentir que está se entendendo melhor, não sendo convencido. O interlocutor deve sentir que chegou sozinho à conclusão que você queria. Essa é a arte suprema da persuasão, quando o outro acredita que a ideia foi dele. Jordan Belfort usava o loop do sim com maestria, mas Cialdini traz a sustentação científica. Em seus experimentos, ele provou que pessoas que primeiro dizem sim a pequenos pedidos têm probabilidade altíssima de aceitar pedidos maiores depois. Isso é chamado de foot in the door effect, o efeito do pé na porta. Você abre a porta com um pedido simples, cria coerência e então amplia. No mundo moderno, essa técnica aparece em todos os lugares, das campanhas políticas às interações sociais. Um político começa perguntando: "Você quer um país mais justo?" É impossível discordar. Em seguida, ele conecta a resposta à sua proposta. A mente presa à coerência segue o fluxo. Da mesma forma, nas redes sociais, influenciadores perguntam: "Você também sente que trabalha demais e aproveita de menos?" O sim inconsciente cria identificação imediata, mas o loop do sim é uma faca de 2 gumes. Mal utilizado, torna-se previsível e irritante. Usado com sutileza, vira uma sinfonia de influência. O segredo está na ritmicidade,
Alternar perguntas de reflexão, afirmações empáticas e confirmações suaves. Por exemplo, você acredita que todo mundo quer ser ouvido? Pois é, e é justamente por isso que bons comunicadores se destacam. Quer que eu te mostre como aplicar isso agora? Cada etapa gera continuidade. É o mesmo mecanismo que os interrogadores do FBI usam para fazer criminosos falar. Eles constroem uma linha de sim, até que o interrogado abaixe a guarda. Mas há um detalhe crucial que diferencia o mestre do manipulador. Intenção. A intenção define o limite entre persuasão e dominação. Se o seu objetivo é criar valor, educar, inspirar ou oferecer algo que realmente ajuda, o loop do sim se torna um catalisador de clareza. Mas se for usado apenas para obter vantagem, cedo ou tarde o outro percebe, e a confiança evapora. Cialdini dizia que a coerência é o motor da autopreservação. Entenda isso. Quanto mais você faz o outro se comprometer publicamente, mais ele se sentirá obrigado a manter a posição. Por isso, nos treinamentos corporativos, é comum os palestrantes pedirem para as pessoas levantarem a mão, repetirem frases, concordarem verbalmente. Cada gesto é um sim físico. E quanto mais o corpo diz sim, mais a mente acredita. Em uma negociação difícil, o loop do sim pode ser o fio que reverte o jogo. Você não ataca a resistência. Você a dissolve com lógica emocional. Um cliente diz: "Não tenho tempo para isso." Você responde: "Você concorda que economizar tempo é importante, certo? Então, talvez seja justamente por isso que você deveria ver essa solução." O sim inicial vira a própria justificativa da ação. Você não forçou, apenas usou a coerência que já existia. No universo da psicologia, essa técnica também explica o poder da autoafirmação. Quando repetimos frases como "eu sou disciplinado", o cérebro tende a agir conforme o que diz, para manter consistência. Em essência, o loop do sim não convence apenas os outros, ele pode reprogramar você mesmo. Faça perguntas que o levem a responder sim para o seu próprio crescimento. Quero ser melhor do que ontem? Estou disposto a fazer o que é preciso? Esse padrão cria impulso interno. No entanto, é fundamental lembrar que o loop do sim exige controle emocional. Um persuasor inseguro soa ansioso e quebra o ritmo. A pausa entre uma pergunta e outra é tão importante quanto a pergunta em si. O silêncio cria expectativa, e a expectativa cria poder. O verdadeiro maestro da persuasão domina o tempo, não apenas as palavras. Em resumo, esta técnica é a harmonia entre lógica e emoção. O loop do sim é uma dança invisível, onde o outro acredita estar conduzindo, mas é você quem dita o compasso. Jordan Belfort a usou para vender milhões. O FBI a usa para confissões. Líderes e comunicadores a usam para inspirar. E você pode usá-la para transformar conversas comuns em conexões magnéticas. Máxima: o poder não está em fazer o outro dizer sim, mas em fazê-lo acreditar que sempre quis. Técnica 3. O espelho invisível. Reflexo, conexão e controle. Jordan Belfort dizia que a venda não é sobre convencer, é sobre refletir. Ele entendia uma das leis psicológicas mais antigas e poderosas. As pessoas são atraídas por quem se parece com elas. Essa é a base da técnica 4. O espelho invisível. Um princípio de conexão profunda que, quando usado com inteligência maquiavélica e o refinamento científico das armas da persuasão, transforma qualquer interação em um vínculo magnético. Robert Cialdini descreve isso como o gatilho da simpatia, a tendência humana de dizer sim para quem nos lembra de nós mesmos. O cérebro, ao reconhecer padrões familiares, relaxa. Ele interpreta a semelhança como segurança. Jordan Belfort aplicava isso em cada ligação. Ele imitava o ritmo de fala, o tom, até a respiração do cliente. Se o outro falava rápido, ele acelerava. Se o outro era pausado e formal, ele adaptava o tom e a postura. Era como se estivesse olhando em um espelho, e o outro sentia isso, inconscientemente. Mas o
Espelho invisível vai muito além de copiar. É entrar no mundo emocional do outro. A maioria das pessoas se comunica para ser entendida. Os mestres da persuasão se comunicam para entender. Eles ajustam a frequência, sintonizam-se com o humor, com as microexpressões, com o subtexto das palavras. A linguagem corporal é o verdadeiro território dessa técnica. Estudos de neurociência comprovam que, quando duas pessoas estão em sintonia, seus cérebros literalmente entram em sincronia. É o fenômeno conhecido como acoplamento neural. Ocorre quando os padrões de atividade cerebral de quem fala e quem ouve começam a se alinhar. É como se o cérebro do outro espelhasse o seu. E o resultado é a confiança automática. O espelho invisível, portanto, é a arte de criar um campo emocional comum. Para aplicar isso, é preciso 3 camadas: espelhar, validar e liderar. 1. Espelhar. Comece copiando sutis padrões do outro. Se ele se inclina para frente, faça o mesmo alguns segundos depois. Se cruza as pernas, ajuste a postura na mesma direção. Mas o segredo está na sutileza. Deve parecer natural, não ensaiado. O cérebro capta essas repetições como semelhança e libera dopamina, o hormônio da afinidade. 2. Validar. Depois de espelhar fisicamente, espelhe emocionalmente. Use frases como "entendo exatamente o que você quer dizer" ou "passei por algo parecido". Isso ativa o sentimento de pertencimento, dissolvendo resistências. Jordan fazia isso com maestria. Mesmo quando o cliente discordava, ele dizia: "Você está absolutamente certo em pensar assim." E em seguida redirecionava a conversa para onde queria. Essa validação aparente dava à vítima a ilusão de controle, quando na verdade era ele quem comandava o jogo. 3. Liderar. Depois que o espelhamento cria sintonia, você pode inverter a direção. Movimentos sutis seus começarão a ser imitados pelo outro. Esse é o ponto de virada, quando o espelho se inverte. Nesse estágio, você se torna o centro gravitacional da conversa. A prova de que atingiu o nível de liderança emocional é quando o outro começa a ajustar o corpo, o tom e as reações de acordo com você. É aqui que nasce a verdadeira influência. Essa técnica é usada não apenas por vendedores, mas por líderes, políticos e até interrogadores. O FBI a chama de rapport reflexivo. O negociador primeiro espelha o suspeito para ganhar confiança, depois conduz o diálogo para onde quer. Em relacionamentos, o mesmo princípio explica por que nos sentimos conectados a quem parece nos entender. É a arma invisível que cria laços e domina corações. No entanto, o espelho invisível exige equilíbrio. Se for usado de maneira exagerada, o outro percebe e o feitiço se quebra. A arte está em fazê-lo sem intenção aparente, como uma sinfonia onde cada gesto é natural. Para isso é preciso observar antes de agir. Jordan treinava sua equipe para ouvir mais do que falar. Ele dizia: "A venda começa quando o cliente fala, não quando você fala. Porque cada palavra do outro é uma pista sobre ritmo, valores, medos e desejos." O verdadeiro mestre da persuasão não tenta brilhar mais do que o outro. Ele o faz se sentir brilhante. É a inversão completa do ego. Essa humildade estratégica é a essência do espelho invisível. A cada conversa, você deve pensar: como posso fazer o outro se sentir compreendido? Quando essa sensação é criada, o vínculo se forma instantaneamente. O poder dessa técnica também está no tom de voz. Pessoas que falam em um tom parecido ao nosso são percebidas como mais confiáveis. E de forma ainda mais profunda, quem respira no mesmo ritmo que você cria uma conexão biológica. É por isso que líderes e sedutores naturalmente sincronizam a respiração dos grupos. É o instinto primitivo de segurança em ação. Mas há um passo além: o espelhamento psicológico. Isso acontece quando você reflete as crenças e os valores do outro, mostrando que compartilha sua visão de mundo. Por exemplo, se alguém valoriza a liberdade, use palavras como autonomia, escolha e controle.
Se o outro busca estabilidade, diga segurança, consistência, base sólida. As palavras certas ativam zonas emocionais específicas no cérebro. É o mesmo princípio que publicitários usam em campanhas, apenas aplicado ao nível interpessoal. E aqui está o detalhe mais maquiavélico dessa técnica. O espelhamento cria vulnerabilidade emocional. Quando alguém sente que você o entende, baixa as defesas. É nesse momento que a persuasão se infiltra sem resistência. Jordan sabia disso e usava o espelhamento para fazer com que o outro acreditasse que a decisão era dele. No mundo moderno, essa técnica se tornou o alicerce da influência silenciosa. Desde CEOs até terapeutas, todos que dominam o espelho invisível controlam salas, negociações e emoções sem precisar levantar a voz. O espelho não grita, ele reflete, e é por isso que funciona. Aplicar essa técnica no dia a dia é simples, mas exige disciplina. Observe antes de agir. Cada detalhe, respiração, postura, ritmo, é uma senha. Espelhe levemente. O segredo está na naturalidade. Valide com empatia. Faça o outro se sentir visto e ouvido. Lidere com calma. Após a sintonia, introduza suas ideias. O outro as seguirá sem perceber. Quando usada corretamente, essa técnica gera respeito e influência duradouros. As pessoas passam a gostar de você sem saber exatamente por quê. E isso é o auge da persuasão. Não quando você convence, mas quando o outro quer ser convencido. Máxima. Quem reflete o outro, domina sem lutar. Técnica 5. A âncora emocional, fixando os sentimentos para influenciar decisões. Entre todas as armas da persuasão, existe uma que poucos percebem, mas todos sentem: a âncora emocional. Jordan Belfort a usava como um maestro invisível, transformando simples palavras em gatilhos que reprogramavam o humor de quem o ouvia. Cialdini explicou esse fenômeno sob outro nome: associação. É o princípio de que nossas decisões não são guiadas pela razão, mas pelas emoções ligadas a experiências passadas. Quando alguém ativa a emoção certa no momento certo, conquista domínio absoluto sobre o comportamento humano. Imagine uma corda lançada no oceano das emoções alheias. Essa é a âncora. Ela se prende a um sentimento profundo: medo, desejo, esperança, nostalgia, e puxa o interlocutor na direção que você quiser. O truque está em identificar qual emoção controla a mente do outro naquele instante e associar a ela a sua mensagem. Quando Jordan queria vender, ele não falava de dinheiro. Ele falava de liberdade. E quando queria fechar um contrato, ele não usava números. Usava imagens mentais que despertavam prazer e alívio. Ele ancorava emoções positivas ao ato de comprar e negativas ao ato de recusar. A neurociência confirma o que Maquiavel já intuía. As pessoas não decidem com lógica. Racionalizam o que sentem. A emoção vem primeiro, a razão depois como uma justificativa. Assim, quem domina as emoções domina as escolhas. A técnica da âncora emocional funciona porque o cérebro armazena lembranças e sensações em blocos conectados. Se você reativa uma emoção antiga, mesmo sem mencionar o evento original, a mente reage como se estivesse revivendo aquele momento. Por exemplo, um som, um cheiro ou uma frase podem disparar sensações poderosas. Jordan usava isso em suas ligações. Ele fazia o cliente se lembrar do orgulho de uma conquista, do prazer de ser admirado, do alívio de se sentir seguro. Depois dizia: e é exatamente esse sentimento que você vai ter ao fazer esse investimento. O cérebro, já imerso naquela emoção, associava a proposta ao prazer. O sim deixava de ser racional, tornava-se fisiológico. Cialdini descreve esse processo como condicionamento associativo. Ele ocorre quando algo neutro, como um produto, uma ideia ou uma pessoa, se conecta a uma emoção intensa. É por isso que propagandas mostram famílias felizes, risadas, sucesso. Elas não estão vendendo o produto, estão vendendo o sentimento que ele desperta.
E o mesmo princípio pode ser usado em conversas comuns. Para aplicar a âncora emocional no dia a dia, siga 3 passos fundamentais. Identifique o estado emocional dominante do outro. Observe o tom de voz, o ritmo da fala, o olhar. O corpo fala antes das palavras. Descubra se a pessoa está ansiosa, orgulhosa, entediada ou temerosa. Ative a emoção que deseja associar. Faça o outro reviver uma lembrança ligada àquela sensação. Lembra quando você se sentiu totalmente no controle? Ou aquela vez que tudo deu certo, mesmo quando parecia impossível. Isso cria o campo emocional. Associe sua mensagem ao estado criado. Introduza sua proposta, ideia ou orientação no exato momento em que a emoção estiver no auge. A mente conectará automaticamente o sentimento àquilo que você disser. Essa técnica é usada por líderes, terapeutas e negociadores de elite. O FBI a aplica em interrogatórios. Primeiro cria empatia, depois associa a confissão a uma emoção positiva, o alívio, o fim da culpa. No mundo dos negócios, empresas a usam para criar fidelidade. Apple não vende tecnologia, vende status, criatividade e pertencimento. A âncora é a emoção de ser diferente. Mas há um elemento sutil que separa a manipulação da maestria. A intenção. Quando usada com egoísmo, a âncora emocional se transforma em armadilha. Mas quando aplicada com consciência, torna-se uma ferramenta de liderança e influência legítima. Inspirar alguém a agir não é controlá-lo, é guiá-lo para um estado emocional onde a ação é natural. O mais fascinante é que essa técnica não serve apenas para influenciar os outros. Ela também redefine você. Sim, é possível criar âncoras emocionais internas. Jordan fazia isso antes de entrar em uma negociação. Ele ouvia uma música específica, lembrava de vitórias passadas e criava um estado mental de invencibilidade. Assim, ao iniciar uma ligação, sua energia já estava calibrada. O outro sentia confiança antes mesmo de ouvir o conteúdo. Essa é a versão interna do espelhamento. Você se ancora em si mesmo. Quer dominar uma sala? Quer transformar insegurança em magnetismo? Crie âncoras positivas. Associe posturas de poder, músicas, frases e até perfumes a estados mentais de vitória. Com o tempo, bastará repetir o estímulo para reativar a sensação. É o mesmo princípio do condicionamento clássico de Pavlov, só que aplicado à mente humana de forma consciente. Em relações pessoais, a âncora emocional é o segredo das conexões profundas. Pessoas que nos fazem rir, nos confortam ou nos desafiam, criam âncoras dentro de nós. Associamos sua presença a um sentimento. É por isso que certas pessoas são inesquecíveis e outras, descartáveis. Elas se tornaram sinônimos de uma emoção intensa. Saber criar isso de propósito é o que separa o homem comum do comunicador lendário. A prática da âncora exige sensibilidade. É preciso sentir o outro, não apenas observá-lo. Use o tom certo, o timing exato, e jamais force a emoção. A espontaneidade é o coração dessa técnica. Quanto mais natural parecer, mais eficaz será. Por fim, entenda, toda conversa é uma oportunidade de ancorar algo. Quando você faz alguém se sentir inspirado, calmo, confiante ou compreendido, a mente dela associa esses sentimentos a você. E a partir desse momento, você não precisa mais lutar por atenção. Ela vem sozinha. Máxima. Quem controla as emoções, ancora o destino. Técnica. 6. O silêncio estratégico. O poder de falar sem dizer nada. Jordan Belfort dizia que quem fala demais perde o controle da negociação. Essa frase, que poderia parecer um simples conselho de vendas, na verdade é um princípio psicológico profundo. O silêncio é uma das armas mais subestimadas da persuasão, e quando usado de forma estratégica, ele vale mais do que qualquer argumento. O Manual de Persuasão do FBI e as Armas da Persuasão de Cialdini concordam em um ponto.
As pessoas preenchem o silêncio com aquilo que mais temem ou desejam, e é aí que o poder muda de mãos. Na mente humana, o silêncio é desconfortável. Ele cria um vazio cognitivo, uma tensão que o cérebro tenta resolver. Quando há silêncio, o outro começa a buscar aprovação, justificar, preencher o espaço, e nesse instante, revela informações valiosas, emoções escondidas e fraquezas psicológicas. Os negociadores do FBI chamam isso de regra da pausa de ouro. Quando você faz uma pergunta importante, espere. Não preencha o silêncio. Ele é o campo onde a verdade floresce. Jordan Belfort sabia disso intuitivamente. Em suas vendas, após apresentar uma proposta, ele fazia uma pausa calculada. A maioria dos vendedores continuava falando, tentando convencer. Ele não. Ele deixava o cliente lutar com o próprio pensamento, preso entre o medo e o desejo. E é justamente nesse intervalo que a mente toma decisões. Porque o silêncio força o outro a pensar. E quando o outro pensa, ele entra no seu jogo. Cialdini explica esse fenômeno pela tensão de compromisso. As pessoas sentem uma necessidade quase biológica de completar ciclos inacabados. O silêncio interrompe esse ciclo, criando um vazio emocional que precisa ser fechado com uma resposta. O interlocutor sente o peso da ausência e se apressa em restaurar a harmonia. O persuasor que domina o silêncio não apenas ouve, ele controla a cadência emocional da conversa. Mas o silêncio estratégico não é simplesmente calar-se. É presença consciente. O corpo continua comunicando, o olhar firme, a postura relaxada, o leve aceno de quem escuta atentamente. O segredo é demonstrar que você está ouvindo, mas não se sente obrigado a reagir. Isso muda completamente a dinâmica do poder. O outro começa a sentir que precisa conquistá-lo. Essa técnica funciona porque desafia um dos instintos mais fortes do ser humano, o medo da rejeição. Quando você se cala após uma proposta, uma provocação ou uma afirmação, o outro sente o silêncio como um julgamento. Ele se esforça para reconquistar o equilíbrio, revelando mais do que pretendia. No mundo dos negócios, isso se traduz em informações estratégicas. Nos relacionamentos, em confissões. Em qualquer contexto, o silêncio bem colocado é uma armadilha psicológica elegante. Mas há outro nível mais sutil. O silêncio como autoridade simbólica. Pessoas que falam pouco são percebidas como mais inteligentes e confiáveis. A escassez de palavras cria valor, o mesmo princípio econômico aplicado à comunicação. Quando você fala apenas o necessário, cada frase carrega peso. Maquiavel já dizia que um príncipe sábio nunca se apressa em revelar sua mente. Mistério gera respeito. Jordan Belfort, ao usar o silêncio, também criava contraste. Ele alternava momentos de intensidade verbal com pausas longas. Esse contraste capturava a atenção e reprogramava o ritmo mental do interlocutor. A cada pausa, o cérebro do outro entrava em modo de expectativa. E expectativa é poder, porque quem domina o ritmo, domina a emoção. Para aplicar essa técnica no dia a dia, siga 3 princípios fundamentais. Pergunte e pare. Após uma pergunta importante, resista à tentação de preencher o silêncio. O desconforto é o campo onde a verdade se revela. Use o silêncio como ferramenta de status. Pessoas de alto valor falam pouco, observam muito e nunca reagem de imediato. Isso demonstra controle emocional e inteligência estratégica. Combine silêncio e linguagem corporal. O olhar neutro e firme amplifica o impacto da pausa. O outro sente que você está vendo além das palavras. O FBI utiliza essa técnica para fazer suspeitos confessarem. Psicólogos a usam para levar pacientes à reflexão. Líderes a utilizam para gerar respeito em reuniões. O silêncio é o terreno comum de todas as mentes dominantes. E, curiosamente, é uma arma que funciona melhor quando parece ausência de poder. Mas o silêncio também tem um poder interno. Quando você aprende a silenciar seus impulsos, especialmente em situações de raiva,
provocação ou ansiedade, você se torna impenetrável. Aquele que fala tudo o que pensa é escravo das próprias emoções. Aquele que domina o silêncio é senhor de si. Jordan Belfort falava de controle externo, mas Maquiavel ensinava o controle interno. Aquele que não domina a si mesmo será sempre dominado. Na era das redes sociais, onde todos gritam para serem ouvidos, o silêncio se torna a forma mais sofisticada de poder. A pausa é o novo domínio. O olhar é o novo argumento. A serenidade é o novo grito. E o silêncio, quando carregado de intenção, é o som mais alto que existe. Aplicar o silêncio estratégico no seu cotidiano é um divisor de águas. Em uma discussão, ele desmonta o adversário. Em uma venda, cria valor. Em uma negociação, revela intenções. E na vida pessoal, gera respeito. Porque o silêncio é a linguagem dos que não precisam provar nada. Dominar o silêncio é como aprender a usar o espaço entre as notas de uma música. Ele não é vazio, é ritmo. E quando você entende o ritmo das conversas, você deixa de reagir e passa a compor. Máxima: o silêncio é o trono invisível de quem comanda a mente dos outros. Técnica 7. A ilusão de Peele. Escolha. Como fazer o outro seguir sua vontade achando que foi ele quem decidiu? Jordan Belfort chamava isso de controle disfarçado. Cialdini chamou de autonomia aparente. Maquiavel chamaria de governar com o consentimento do governado. A técnica 7 é uma das mais refinadas expressões da persuasão moderna, a arte de conduzir o outro sem jamais parecer que está conduzindo. É o truque mental mais elegante que existe. Fazer alguém escolher exatamente o que você quer, acreditando que a decisão foi inteiramente dele. O cérebro humano tem um desejo profundo por liberdade. Desde que nascemos, resistimos à imposição. Diga a alguém, faça isso, e imediatamente ele sente vontade de fazer o oposto. Isso se chama reatância psicológica, o instinto de proteger a própria autonomia. Por isso, os grandes mestres da influência nunca impõem, apenas sugerem com estrutura. Eles constroem um cenário onde todas as opções levam ao mesmo destino, o que favorece seus interesses. Jordan Belfort fazia isso em suas negociações com perfeição. Quando o cliente hesitava, ele não dizia, você deve comprar. Ele dizia, você prefere começar com um investimento pequeno hoje, para testar, ou quer garantir o pacote completo enquanto o preço está abaixo do mercado? Repare, não há opção de recusa. Ambas as alternativas o conduzem ao sim. Esse é o coração da técnica 7. Oferecer escolhas que criam a sensação de liberdade enquanto restringem o caminho. Cialdini explica esse fenômeno por meio do princípio da autoridade camuflada. Quando o outro acredita que está no controle, ele baixa a guarda e torna-se receptivo. A resistência emocional desaparece. O cérebro adora sentir que está tomando decisões por conta própria, mas na realidade, ele é guiado por parâmetros invisíveis, as opções que você definiu antecipadamente. No mundo corporativo, esse princípio é usado em quase todas as grandes negociações. Empresas não dizem, você precisa deste produto. Elas dizem, você quer a versão premium ou a versão essencial? Políticos não dizem, vote em mim. Eles dizem, você quer estabilidade ou caos? São binarismos ilusórios, criados para canalizar a energia da escolha para uma direção previsível. E a genialidade disso é que quanto mais liberdade o outro sente, mais facilmente ele é controlado. No campo psicológico, a técnica funciona porque ativa duas zonas cerebrais simultaneamente: a da autonomia, responsável pela sensação de poder, e a da coerência, que busca justificar a escolha feita. O cérebro odeia admitir que foi conduzido, então ele constrói uma narrativa racional para explicar por que tomou a decisão, sozinho. E é assim que a manipulação perfeita acontece, invisível, confortável e, portanto, irresistível. Maquiavel já previa isso há séculos. Ele aconselhava os príncipes a deixarem o povo acreditar que tinha voz,
mesmo quando as decisões já estavam tomadas. É melhor que pensem que agem por vontade própria do que perceberem que são guiados pela sua. O mesmo se aplica hoje em qualquer relação de poder, seja entre líder e subordinado, vendedor e cliente, ou homem e sociedade. O segredo da ilusão de escolha está na estrutura da narrativa. Antes de oferecer as opções, você precisa moldar o contexto emocional. Jordan sabia disso. Antes de dar as alternativas, ele levava o cliente a um estado de desejo e urgência. Só então, apresentava duas portas, ambas levando à compra. Se as opções vierem cedo demais, sem carga emocional, o cérebro as rejeita. Se vierem no ápice da emoção, o cérebro as aceita para resolver o impulso. Exemplo prático. Imagine que você quer convencer alguém a aceitar uma ideia. Em vez de perguntar, "Você concorda comigo?", pergunte, "Você quer que comecemos aplicando isso hoje ou prefere analisar os resultados da próxima semana?" A diferença é sutil, mas o impacto é total. A primeira pergunta gera resistência. A segunda cria envolvimento. A ilusão de escolha também é usada em relacionamentos por pessoas emocionalmente inteligentes. Em vez de impor vontades, elas direcionam. Quer sair hoje ou prefere uma noite mais tranquila em casa? Ambas as opções mantêm o vínculo e evitam conflito. Isso cria o que os psicólogos chamam de cooperação dirigida, uma forma de controle sem confronto. Na comunicação moderna, essa técnica aparece em quase tudo. Plataformas de streaming perguntam: "Quer assistir a outro episódio agora ou mais tarde?" Redes sociais mostram recomendações personalizadas, que dão a impressão de escolha, mas são moldadas por algoritmos que já decidiram o que você verá. A sociedade inteira é estruturada sob a ilusão de escolha, e quem a entende, domina. Para aplicar isso no dia a dia, defina o destino antes das opções. Saiba onde quer chegar antes de abrir a boca. Crie alternativas limitadas, mas plausíveis. Elas devem parecer diferentes, mas levar ao mesmo resultado. Conduza emocionalmente antes da escolha. O cérebro só escolhe quando sente. Dê autonomia simbólica. Use expressões como "você decide", "fique à vontade", "a escolha é sua". Isso reforça a ilusão e reduz resistência. Jordan Belfort dizia que o cliente só compra quando acredita que é o dono da decisão. E isso é universal. O mesmo princípio que fecha contratos pode abrir corações, moldar culturas e manipular multidões. A ilusão de escolha é a base da propaganda política, do marketing emocional e das dinâmicas de poder mais sutis. Mas há uma camada mais profunda. Quando você domina essa técnica, precisa de discernimento, porque ela é perigosa demais nas mãos erradas. Manipular sem ética destrói confiança, e a confiança é o único cimento duradouro da influência. Use-a para direcionar, não para enganar. A linha entre liderança e manipulação é tão fina quanto uma palavra dita no momento errado. No fim, essa técnica nos ensina algo sobre a própria natureza humana. Queremos liberdade, mas tememos responsabilidade. Por isso, preferimos seguir caminhos definidos por outros, contanto que nos façam sentir livres. O persuasor sábio entende isso e oferece caminhos seguros travestidos de liberdade. Máxima: o verdadeiro poder não está em tirar a liberdade do outro, mas em fazê-lo acreditar que é livre enquanto segue sua vontade. Técnica 8. O princípio do compromisso. Como prender a mente pelo orgulho. Jordan Belfort costumava dizer que uma vez que o cliente dizia sim a algo pequeno, ele já estava mentalmente vendido. Robert Cialdini confirmou essa ideia em As Armas da Persuasão, chamando-a de princípio do compromisso e coerência. Essa é a técnica 8. A arte de usar o orgulho humano como corrente invisível. Porque depois que alguém assume uma posição, o próprio ego trabalha para mantê-la. A mente humana odeia parecer incoerente, e é nesse medo que nasce o poder dessa técnica. Pense nisso. Toda pessoa tem uma imagem de si mesma que quer proteger. Quando ela se compromete publicamente com algo, mesmo que pequeno,
O inconsciente faz de tudo para manter a coerência entre o que disse e o que faz. É por isso que campanhas pedem para você compartilhar se concorda, ou dizer em voz alta que apoia uma causa. O simples ato de verbalizar cria uma armadilha cognitiva. Se você disser que acredita em algo, precisará agir como se acreditasse, para não contradizer a própria narrativa. Jordan Belfort transformou isso em arte. Antes de fazer um cliente investir milhares, ele o fazia concordar com pequenos pontos. Você acredita que ganhar dinheiro é importante? Você concorda que deixar o dinheiro parado é perda de tempo? Você acha que pessoas bem-sucedidas agem rápido? Cada sim era um tijolo de coerência, empilhado até formar um muro. No final, o cliente já não podia dizer não sem quebrar a imagem de si mesmo como alguém lógico, prático e decidido. Cialdini explica que o compromisso é uma força tão poderosa que molda até a identidade. Em um experimento famoso, psicólogos pediram que pessoas colocassem um pequeno adesivo de apoio a uma causa ambiental na janela. 2 semanas depois, as mesmas pessoas aceitaram instalar um cartaz gigante no jardim com a mesma mensagem. As que não haviam colocado o adesivo recusaram. O simples ato simbólico criou uma coerência psicológica. E o mesmo mecanismo está por trás de todas as decisões humanas. Nós agimos conforme aquilo que já dissemos que somos. Na comunicação de alto nível, a técnica 8 é o elo entre a persuasão e a autoimagem. O mestre da influência nunca tenta forçar uma decisão. Ele faz o outro se comprometer pouco a pouco, até que a ação final pareça uma consequência natural. É o princípio da escada psicológica. Cada passo é pequeno, mas o destino é alto. E o mais fascinante é que quanto mais esforço o outro investe, mais preso se torna. Essa técnica tem raízes profundas na psicologia evolutiva. Ser coerente é um instinto de sobrevivência. Grupos sociais dependiam da previsibilidade para confiar uns nos outros. Ser incoerente significava traição. Por isso, o cérebro humano associa coerência à moralidade e incoerência a perigo. Quando alguém quebra a própria palavra, sente culpa, uma dor emocional real, e o persuasor inteligente usa essa dor como âncora. Mas há uma regra de ouro: o compromisso só funciona se for voluntário. Se a pessoa sentir que foi forçada, a coerência se dissolve. Por isso, Jordan Belfort e os agentes do FBI sabiam que a melhor forma de prender alguém era fazê-lo se entregar por vontade própria. Me ajude a entender o que você quis dizer naquela ligação, dizia o negociador. Quando o suspeito começava a explicar, já estava comprometido com a narrativa, e cada palavra o enredava mais. Na vida cotidiana, o princípio do compromisso está em todo lugar. Quando você promete ir à academia, quando assume um papel social, quando publica algo nas redes sociais, o simples ato de declarar algo em público muda o modo como o cérebro percebe a própria identidade. Você passa a agir de forma compatível com aquilo que disse, mesmo que inconscientemente. Aplicar isso estrategicamente é uma das habilidades mais poderosas que existem. Comece pequeno. Peça pequenos compromissos, opiniões, concordâncias, microações. O cérebro interpreta o gesto como alinhamento. Torne o compromisso visível. Quanto mais público, mais forte. Pessoas agem para proteger a imagem que os outros têm delas. Conecte o compromisso à identidade. Não diga, faça isso. Diga, pessoas inteligentes fazem isso. Assim, a ação se torna reflexo da autoimagem, não uma obediência. Reforce a coerência. Elogie o comportamento alinhado à decisão. O elogio fixa o vínculo e cria um ciclo de reafirmação. Essa técnica é o motor da fidelidade, em vendas, em política, em relacionamentos. Marcas a usam o tempo todo. Quando você entra em um programa de pontos, quando aceita notificações, quando diz sim a um teste grátis, tudo isso é compromisso psicológico. O cérebro pensa, já comecei, não posso parar. É por isso que desistir é tão difícil. Não é perder o produto, é trair a própria coerência. Jordan
Belfort usava esse princípio com requinte quase artístico. Ele fazia o cliente assumir pequenas verdades até que dizer não ao fechamento final fosse uma contradição existencial. No fundo, ele não vendia um investimento. Vendia consistência. O cliente comprava para proteger o próprio ego. Maquiavel, séculos antes, já ensinava a mesma lei sob outra forma. A melhor forma de prender um homem é fazê-lo acreditar que age por vontade própria. E é exatamente isso que o princípio do compromisso faz. Ele transforma o livre-arbítrio em ilusão, convertendo a liberdade em obediência voluntária. Mas assim como toda arma psicológica, essa técnica exige ética. Usá-la sem propósito pode destruir reputações e relacionamentos. A coerência é o cimento das sociedades humanas. Manipular esse cimento é brincar com a estrutura da confiança. Use-a com consciência. No entanto, quando aplicada com sabedoria, essa técnica é libertadora, porque você também pode usá-la em si mesmo. Quer mudar um hábito? Declare publicamente. Quer se tornar disciplinado? Comece assumindo pequenos compromissos e cumpra-os. Cada microação se torna prova da sua nova identidade. Com o tempo, você se verá incapaz de agir de forma incoerente com o que acredita ser. Em essência, o princípio do compromisso é o motor invisível da transformação humana. Ele prova que o poder não está no que você promete, mas no que você faz para proteger suas promessas. Máxima: o ego humano não busca a verdade, busca coerência. E quem oferece coerência, oferece prisão disfarçada de liberdade. Técnica 9. O poder da reciprocidade. Faça o outro querer te dar mais do que você pediu. Entre todas as leis psicológicas da influência, nenhuma é tão antiga, instintiva e poderosa quanto esta. Quando alguém recebe algo, sente a necessidade de retribuir. É o que Robert Cialdini chamou de princípio da reciprocidade, e Jordan Belfort transformou em uma das suas armas mais letais. Essa técnica é a essência do jogo social. Oferecer antes de pedir, dar antes de cobrar, criar uma dívida invisível na mente do outro. Quem entende isso, controla corações, decisões e negociações sem nunca levantar a voz. A reciprocidade é um reflexo biológico. Desde as primeiras sociedades humanas, a sobrevivência dependia da troca. Aquele que recebia um favor e não retribuía era expulso do grupo. Por isso, o cérebro humano associa dar e receber à segurança social. Quando alguém faz algo por nós, uma pequena tensão psicológica é criada. Uma necessidade inconsciente de equilibrar a balança. E quem domina essa tensão, domina a mente. Jordan Belfort usava esse princípio de forma impecável. Em vez de começar vendendo, ele começava entregando valor. Oferecia informações, análises, previsões de mercado, até mesmo conselhos pessoais. Ele sabia que, ao dar primeiro, criava uma sensação de dívida. Quando o momento da proposta chegava, o cliente já se sentia moralmente inclinado a dizer sim. Era como se negar fosse uma forma de ingratidão. Cialdini provou isso cientificamente. Em um de seus experimentos mais famosos, um pesquisador oferecia uma garrafa de refrigerante a outro participante sem motivo aparente. Minutos depois, pedia que ele comprasse rifas. O resultado? Os que haviam recebido a bebida compraram 2 vezes mais rifas que os que não receberam nada. O conteúdo do pedido não importava. O que contava era o desequilíbrio gerado pelo ato inicial. Mas a reciprocidade não funciona apenas com coisas materiais. Funciona ainda melhor, com emoções, atenção e generosidade simbólica. Quando você faz alguém se sentir ouvido, valorizado ou compreendido, você desperta um desejo inconsciente de retribuir. É por isso que os comunicadores mais magnéticos são os que fazem perguntas sinceras, elogiam com precisão e demonstram interesse genuíno. Eles criam dívidas emocionais. Jordan Belfort entendia que a reciprocidade é mais eficaz quando é inesperada. Se o outro percebe que você dá apenas para receber, o feitiço se quebra. Mas, se o gesto parecer espontâneo,
o impacto é devastador. É por isso que ele ensinava sua equipe a oferecer pequenos gestos de generosidade no início de qualquer conversa. Um elogio autêntico, uma informação útil, uma frase empática. Esses detalhes plantavam sementes de obrigação. No entanto, há uma camada mais maquiavélica nesse jogo. A reciprocidade pode ser ampliada pelo contraste, ou seja, quanto maior o valor percebido do que você oferece, mais forte a sensação de dívida. Um político faz um favor, pequeno parecer grande para aumentar o retorno esperado. Um negociador concede uma grande vantagem que na verdade custa pouco, e o outro se sente forçado a compensar. A troca simbólica se torna uma armadilha moral. Cialdini mostra outro exemplo brilhante. O recuo estratégico. Imagine que você pede algo enorme, o outro recusa, e então você reduz seu pedido para algo menor. Esse segundo pedido parece razoável, e o outro sente que precisa compensar sua recusa anterior. Isso também é reciprocidade. Você cede, e por isso o outro sente que deve ceder também. Jordan Belfort chamava isso de dar um passo atrás para saltar dois à frente. No mundo moderno, essa técnica está por toda parte. Amostras grátis, bônus de cursos, brindes de lojas, descontos limitados. Tudo é reciprocidade disfarçada de generosidade. A internet é um campo de batalha desse gatilho psicológico. Influenciadores ensinam gratuitamente antes de vender. Empresas oferecem valor antes do pitch. Criadores entregam conteúdo para construir o que chamam de autoridade. Mas, na verdade, estão construindo dívidas mentais. Aplicar o princípio da reciprocidade no seu dia a dia é como abrir portas invisíveis. Eis o método. Dê primeiro, e de forma genuína. Ofereça algo que o outro realmente valorize. Atenção, um elogio, uma solução, uma ideia. Nunca demonstre intenção de retorno. A força dessa técnica está na sutileza. A generosidade deve parecer desinteressada. Espere o momento certo para cobrar. Dívida emocional precisa amadurecer. Se você agir rápido demais, desperdiça o potencial. Amplifique o contraste. Mostre o quanto seu gesto foi relevante, sem parecer arrogante. Feche com naturalidade. Quando o outro quiser retribuir, aceite sem hesitar. Ele sentirá que está apenas equilibrando algo inevitável. No nível mais profundo, a reciprocidade não é apenas uma técnica de influência, mas uma lente para entender a natureza humana. Somos criaturas que odeiam dever. E, paradoxalmente, amamos quem nos faz sentir que devemos algo. Esse é o paradoxo psicológico que move sociedades inteiras. Maquiavel já dizia: os favores devem ser concedidos pouco a pouco para que se tornem dívidas eternas. Essa é a sabedoria oculta dessa técnica. Não dê tudo de uma vez. Crie uma sequência de pequenos gestos. Cada um gera um novo vínculo, uma nova âncora emocional. O outro passa a associar sua presença à sensação de gratidão. E gratidão é uma das emoções mais poderosas para moldar comportamento. Mas, use essa técnica com ética. A reciprocidade é uma arma divina e perigosa. Se usada com malícia, ela destrói a confiança e transforma a generosidade em manipulação. Se usada com propósito, constrói pontes, alianças e respeito. Quando aplicada em negociações, ela abre portas. Em relações pessoais, cria conexão. Em liderança, gera lealdade. A diferença está na intenção. Se você dá para dominar, o outro sente. Se dá para construir, o outro se entrega. E o mais fascinante é que essa lei funciona mesmo quando o outro a conhece. Porque a reciprocidade não é racional, é biológica. Você pode explicar o mecanismo, entender o conceito, repetir, não vou cair nisso, e ainda assim, sentir a necessidade de retribuir. É um reflexo mais antigo que a consciência. Jordan Belfort sabia disso, e por isso, em meio a milhões de dólares, ele vendia não produtos, mas sentimentos de dívida. O cliente comprava porque queria equilibrar a balança, e Jordan sorria, sabendo que ela sempre pendia para o seu lado. Máxima:
Quem dá primeiro comanda o jogo sem precisar pedir. Técnica 10. O princípio da urgência. Como fazer o cérebro dizer sim, antes de pensar. Jordan Belfort sabia que a mente humana teme apenas duas coisas: perder o que deseja e não ter tempo para decidir. Essa é a base da técnica 10. O princípio da urgência. O gatilho psicológico que transforma a indecisão em ação imediata. Robert Cialdini chamou isso de escassez, uma das armas mais poderosas da persuasão. Quanto mais raro algo parece, mais valor ganha. Quanto menos tempo temos, mais rapidamente desejamos. E quando ambas as sensações se combinam, a razão se curva diante da emoção. O cérebro humano não suporta a ideia de perda. Esse instinto, conhecido como aversão à perda, é mais forte do que o desejo de ganho. Em outras palavras, as pessoas se esforçam mais para não perder 100 dice do que para ganhar 100 dice. Jordan Belfort entendia isso intuitivamente. Ele criava narrativas em que o cliente sentia que a oportunidade estava escapando. Temos apenas mais 2 posições nesse investimento, dizia ele com tom neutro, quase distraído. A sensação de escassez acionava o medo primitivo de ficar para trás. O mesmo medo que move multidões e constrói impérios. Mas o segredo da urgência não é mentir. É criar contexto emocional. Belfort sabia que a escassez só funciona quando o desejo já foi ativado. Primeiro, ele despertava o interesse, pintava o cenário ideal, fazia o outro visualizar os ganhos. Só então introduzia a limitação de tempo ou disponibilidade. O resultado era um colapso psicológico. O cérebro, dividido entre o prazer e o medo, reagia com impulsividade. Preciso decidir agora. E quanto menos tempo o outro tinha, mais ele acreditava que a decisão era racional. Cialdini mostra que a escassez não age apenas no plano material. Ela altera o funcionamento neurológico. Quando acreditamos que algo está acabando, o córtex pré-frontal, responsável pela lógica, diminui sua atividade, enquanto a amígdala, responsável pelas emoções, assume o controle. A decisão se torna instintiva. É o mesmo mecanismo usado em leilões, promoções relâmpago e relacionamentos onde a incerteza cria atração. O que é raro acelera o coração. Jordan aplicava esse princípio com precisão cirúrgica. Ele sabia que a urgência é eficaz quando parece inevitável. Não é gritar, compre agora, mas deixar claro que o mundo se move com ou sem você. Olha, eu entendo se você quiser pensar, mas enquanto isso, outro investidor pode garantir a posição. Essa frase não impõe pressão direta, apenas espelha a realidade. O cliente, dominado pela sensação de perda iminente, reage. Espere, quero garantir agora. No mundo moderno, esse princípio rege quase tudo. Lançamentos limitados, vagas exclusivas, convites por tempo determinado. Mas também se manifesta na vida pessoal. Pessoas que se mostram sempre disponíveis perdem valor. As que têm escassez social, que escolhem onde e com quem investem tempo, despertam curiosidade e respeito. Maquiavel já dizia: os homens desejam mais o que lhes é negado do que o que lhes é oferecido. Aplicar a urgência exige sutileza. O erro dos amadores é exagerar, soar desesperado, pressionar, mentir. Isso destrói a credibilidade. O mestre da persuasão cria urgência com naturalidade e consequência. Ele mostra o que está em jogo, apresenta fatos, deixa o outro perceber sozinho que o tempo é limitado. É a diferença entre forçar uma decisão e revelar a urgência real. Há 3 formas de usar o princípio da urgência no dia a dia. Escassez de tempo. Essa proposta é válida até sexta. O prazo cria ação. Escassez de quantidade. Restam apenas 2 unidades. O limite físico acelera a decisão. Escassez de acesso. Nem todos têm convite. O status exclusivo cria desejo. Essas 3 variações formam o que Cialdini chama de tripla pressão de valor. Quando algo é raro, temporário e exclusivo, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Ele reage com pressa, mesmo que o risco seja alto.
Jordan Belfort, no auge de seu império, fazia isso sem esforço. Seus vendedores criavam microdoses de urgência em cada contato. Um tom mais firme, uma pausa estratégica, uma frase solta no final. Mas não posso garantir que essa oportunidade ainda exista amanhã. A frase ficava ecoando na mente do cliente como um relógio psicológico. O tic-tac da escassez empurrava a decisão para o agora. Cialdini explica que a urgência funciona porque ativa o sistema dopaminérgico de recompensa. Quando sentimos que algo é escasso, o cérebro libera dopamina, a mesma substância associada ao prazer e à antecipação. A escassez cria euforia. A mente começa a imaginar o que perderá, e o simples ato de imaginar desperta sofrimento. O único alívio possível? Agir. E é isso que transforma esse princípio em um gatilho irresistível. Mas há uma camada ainda mais profunda e maquiavélica. A urgência também pode ser usada para moldar comportamento em longo prazo, quando você se torna uma pessoa que impõe limites de tempo, de energia, de presença. Você se torna escasso. As pessoas começam a valorizá-lo mais. A ausência estratégica é a versão humana da urgência. É por isso que reis e líderes sempre foram vistos como inalcançáveis. O acesso limitado gera reverência. No campo dos relacionamentos, a técnica é devastadora. O indivíduo que demonstra que sua atenção é rara desperta respeito e desejo. Aquele que está sempre disponível torna-se previsível, e previsibilidade é o antídoto da atração. Cleópatra fazia isso. Napoleão fazia isso. Todos os grandes sedutores e estrategistas usaram a escassez pessoal como forma de poder. No entanto, a urgência deve ser real. Criar falsas escassezes destrói credibilidade. O cérebro humano pode ser manipulado, mas ele detecta padrões falsos rapidamente. O verdadeiro mestre da influência usa o princípio com propósito, não para enganar, mas para alinhar energia. Se algo é realmente valioso, ele mostra por que não pode ser desperdiçado. Use essa técnica para liderar, vender, inspirar, mas também para proteger o seu tempo. A escassez é um lembrete de que o que tem valor não é infinito. Cada segundo, cada oportunidade, cada relação é passageira. A urgência não é apenas uma ferramenta de persuasão, é uma filosofia de vida. Jordan Belfort vendia milhões, mas o que realmente vendia era agora. Ele transformava o momento presente em um portal de decisão. E é isso que os grandes líderes fazem. Mostram que adiar é perder. Máxima: nada é mais persuasivo que o som do tempo acabando. Técnica 11. O poder da autoridade. Faça as pessoas obedecerem sem questionar. Jordan Belfort entendia um princípio que move todas as hierarquias humanas. As pessoas não seguem a verdade, seguem quem parece sabê-la. Essa é a essência da técnica 11, o poder da autoridade, um dos gatilhos mais fortes revelados por Robert Cialdini em As Armas da Persuasão. A mente humana foi moldada para obedecer a figuras de autoridade, não por lógica, mas por instinto. Desde o nascimento aprendemos que quem fala com confiança deve saber o que diz. E esse reflexo nos acompanha por toda a vida. Cialdini provou isso em um dos experimentos mais assustadores da psicologia. O experimento de Milgram. Participantes comuns, acreditando estarem aplicando choques em outras pessoas, chegaram a níveis de voltagem potencialmente letais, apenas porque um homem de jaleco branco, com voz calma e firme, dizia: "Continue." Nenhuma ameaça, nenhum grito. Apenas o símbolo da autoridade. O resultado foi devastador. Mais de 60% dos participantes obedeceram até o fim. Essa é a profundidade desse princípio. Quando alguém aparenta saber mais, o cérebro desliga o senso crítico. Jordan Belfort aplicava isso todos os dias. Sua voz era calma, seu vocabulário técnico, sua postura impecável. Ele sabia que a primeira venda não era do produto, mas da imagem de competência. Ele vestia terno impecável, usava termos de finanças que o cliente mal compreendia e mantinha o tom de quem nunca duvida. O cliente,
Hipnotizado pelo símbolo da autoridade, sentia que discordar seria irracional. Mas o poder da autoridade não está apenas na aparência. Está na coerência entre imagem e ação. Cialdini explica que os sinais que despertam obediência são simples, mas devastadores. Títulos, roupas, tom de voz, postura, ambiente. Quando alguém reúne esses sinais de forma congruente, o cérebro do outro cria uma hierarquia instantânea. Ele pensa, se parece, soa e age como autoridade, então deve ser. É a atalho mental da credibilidade. A técnica funciona porque a autoridade reduz incerteza. Em momentos de dúvida, seguir quem transmite segurança é mais fácil do que pensar. E a sociedade moderna amplificou esse reflexo. Seguimos influenciadores, especialistas, gurus, políticos e CEOs, não porque verificamos seus argumentos, mas porque projetam certeza. O cérebro humano prefere a confiança à verdade, e quem entende isso, comanda. Jordan usava esse princípio para inverter a dinâmica da venda. Em vez de pedir aprovação, ele dava instruções. Aqui está o que vamos fazer agora. Essa frase simples muda toda a estrutura de poder. O cliente deixa de ser avaliador e passa a ser conduzido. O tom, o ritmo e o vocabulário criam um campo psicológico onde a submissão parece natural. O segredo? Ele nunca pedia permissão para liderar, apenas liderava. Para aplicar a técnica da autoridade, há 4 pilares fundamentais. Postura. Seu corpo comunica poder antes das palavras. Ombros abertos, queixo alinhado, movimentos controlados. Isso sinaliza domínio emocional. Tom de voz. A autoridade não grita, ela afirma. Voz firme, pausada, com ritmo previsível. Cada pausa é um comando silencioso. Linguagem. Use termos de precisão. Frases diretas e objetivas ativam respeito. Palavras vagas geram dúvida. E dúvida é o oposto da autoridade. Ambiente. O contexto valida o poder. Escritórios, roupas, iluminação. Tudo deve reforçar que você está no controle. Cialdini explica que, quando esses elementos estão presentes, o cérebro entra em modo de obediência automática. É o mesmo mecanismo que faz pacientes seguirem instruções médicas sem questionar, ou investidores assinarem contratos porque o assessor parece saber o que faz. O símbolo é mais poderoso que o argumento, mas há um nível ainda mais profundo: a autoridade interior. A verdadeira força dessa técnica não vem apenas de sinais externos, mas da convicção interna. Jordan Belfort dizia que as pessoas compram o seu nível de certeza. Isso é psicologicamente verdadeiro. Quando alguém fala com autoconfiança absoluta, a mente do outro se curva. Mesmo sem provas, o cérebro busca coerência e a encontra na firmeza. Maquiavel já compreendia isso séculos antes. Em O Príncipe, ele escreveu: é mais seguro ser temido que amado, quando não se pode ser ambos. O medo ao qual ele se referia não era terror, era respeito. O respeito nasce da percepção de força e controle. E o controle, na comunicação, nasce da autoridade. No mundo atual, essa técnica está em todos os lugares, de tribunais a redes sociais. Influenciadores projetam autoridade usando microelementos: iluminação, enquadramento, vocabulário técnico. Marcas criam slogans que evocam liderança. Políticos falam como generais, não como cidadãos. O segredo é o mesmo. Parecer no comando é, muitas vezes, ser. Para usar essa técnica eticamente, lembre-se: a autoridade sem competência é arrogância, e a autoridade sem propósito é manipulação. O poder da autoridade deve servir à clareza, não ao engano. Use-o para direcionar, não para dominar. Por outro lado, dominar esse princípio também é uma forma de proteção. Quando você entende como a autoridade molda comportamentos, torna-se imune a falsas lideranças. Você reconhece o tom falso, o título vazio, o jaleco de plástico. A consciência destrói o feitiço. O poder da autoridade é, em essência,
O poder da convicção demonstrada não é sobre saber tudo, mas parecer alguém que sabe o que faz. E realmente acreditar nisso. Porque, como Jordan Belfort provou e Cialdini confirmou, a confiança é contagiosa. E no jogo da persuasão, quem transmite certeza raramente precisa se justificar. Máxima. A mente humana se curva não diante da verdade, mas diante de quem fala como se a possuísse. Chegamos ao fim desta jornada pelas 11 técnicas mais poderosas que unem o mundo selvagem de Jordan Belfort e as leis psicológicas de Robert Cialdini. Agora você entende que persuasão não é um talento místico, mas uma ciência, uma engenharia mental construída sobre emoção, ritmo, linguagem e percepção. Viu como a reciprocidade cria dívidas invisíveis, como o compromisso prende pelo orgulho, como a autoridade domina sem esforço, e como o silêncio, a urgência e o espelhamento transformam conversas em campos de controle emocional. Mas, acima de tudo, aprendeu que o poder real não está em enganar, e sim em compreender as emoções, os impulsos e as contradições que moldam o comportamento humano. Maquiavel já dizia que governar é prever as ações dos homens antes que eles ajam, e a persuasão é exatamente isso. Ver o tabuleiro antes do movimento, ouvir o que o outro não diz e falar o que ele precisa ouvir, não o que ele quer. Jordan Belfort usou essas técnicas para mover fortunas. O FBI as usa para resolver crises, mas quem as aplica com consciência as usa para liderar, inspirar e vencer silenciosamente. Cada técnica é uma ferramenta de poder, e juntas formam o mapa da influência moderna. O mapa dos que entendem que, no fim, o verdadeiro domínio não está em falar, mas em fazer o outro acreditar que decidiu sozinho. E agora, você tem uma escolha: ignorar esse conhecimento e continuar sendo influenciado por ele. Ou aprender a usá-lo, com inteligência e propósito, porque o mundo é governado por quem entende a mente, não por quem levanta a voz. Se você quer ir além e dominar as leis mais perigosas e transformadoras já escritas, conheça o pacote 5 Códigos para a Grandeza, uma coleção completa dos 5 livros mais poderosos de Robert Greene. As 48 Leis do Poder, a Arte da Sedução, as 33 Estratégias de Guerra, Maestria e as Leis da Natureza Humana. São resumos profundos, aplicações práticas e audiobooks narrados profissionalmente para você absorver o poder no seu ritmo. O link está na descrição, e se você chegou até aqui, já faz parte da minoria que busca o controle real da mente e da influência. Lembre-se, a persuasão não é um jogo de truques, é um espelho da natureza humana. Quem aprende a usá-la conscientemente se liberta. Quem a ignora é usado por ela. O jogo do poder não é sobre quem fala mais alto, é sobre quem entende mais fundo. E o jogo, a partir de agora, está em suas mãos.